Oi, pessoal, você que estava acompanhando o Foca no Enem na TV Ponta Negra, agora você vai ficar com a continuação das aulas aqui na internet. Eu convido novamente o professor de Química, Jorge Negri, aqui com a gente. Professor, bem-vindo mais uma vez. A gente viu uma questão lá no programa e agora a gente vai dar continuidade, né? Qual o assunto que você está trazendo para a gente hoje? Na realidade, eu estou no capítulo maior, né? Dentro de equilíbrio químico, química do ambiente. Né? A gente vai continuar trabalhando com isso. Ok, tá então boa aula, professor. Obrigado. Bom, gente, tudo bem com vocês? Aqui de volta, né? Beberam aquela aguinha? Agora vamos retomar. Presta atenção no que a gente vai falar agora. Lembra que na questão anterior eu trabalhei vários fatores que alteram e que, portanto, deslocam o equilíbrio. Tá? Então, é muito importante que a gente consiga firmar esse conceito. Tá? Lembra, essa é uma questão recorrente no vestibular. A gente está aqui tentando acertar ela com você. Tá bom? Então, dá uma olhada nessa questãozinha aqui, que é uma questão que ela vai ratificar o que falamos na questão anterior. Veja se você entendeu. Ó, o dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanha, que se transforma parcialmente em tetróxido de dinitrogênio, um gás incolor. O equilíbrio entre essas espécies pode ser representado por, presta atenção, ele vai me dar um equilíbrio aqui, ó, 2NO2 gasoso, produzindo N2O4 gasoso, reação reversível com ΔH negativo. Opa! Primeiro ponto. Tu lembras que na questão anterior a gente viu que ele punha o calor na equação. Ele dizia isso mais aquilo, dando aquilo outro mais calor. Percebe? Então, quando o calor está na reação e está positivo do lado dos produtos, você tem o quê? Uma reação exotérmica. Mas quando ele vem em ΔH, o sinal é negativo. Tu tens que lembrar que o sinal negativo, ele indica o quê? Exotermia. Tá? Como a reação é irreversível, temos que lembrar também, ó, sentido direto, esquerda, direita. Sentido inverso, direita, esquerda. Tá? Então, indique qual alternativa está correta. Tá? Você já percebeu, que eu sei que seu olho já veio na questão, ó, gás, gás. Exotérmico no sentido direto. Bom lembrar, o ΔH, quando posto na equação do lado direito, ele está como dado do sentido direto. Se o sentido direto é exo, o sentido inverso é obrigatoriamente o quê? Endotérmico. Ok? Endotérmico. Então, não esquece disso. Olha só, indique qual alternativa está correta. Letra A, o aumento da concentração de NO2 para tudo. O aumento da concentração de NO2. Presta atenção, tu vais aumentar o lado dos reagentes. Qual é o princípio? Qual é o princípio? Fuga ante a força. Isso. Então, matou. Meu querido, olha só, se tu estás fazendo uma força do lado dos reagentes, obviamente que essa reação vai fugir à força. Ela vai para o lado dos produtos. Então, ela vai correr no sentido direto. Tá? Então, ele está dizendo que o aumento da concentração de NO2 favorecerá a reação inversa. Não, não, porque tu estás fazendo a força do lado esquerdo, ela vai correr para o lado direito. Falso, tá? Olha o item B. O aumento da temperatura, povo, anota aí. Pegou a canetinha? Anota aí, por favor. Lembra que a temperatura, quando aumentada em um sistema em equilíbrio, ela desloca no sentido endo, tá? E altera o valor da constante. Anotou? É o único fator externo que altera o valor da constante. Tá certo? Então, se liga nessa parada. Então, na hora que ele diz, ó, o aumento da temperatura, e eu sei que ela é exo para lá, vai favorecer o sentido endo. Então, vai dar o sentido inverso. O aumento da temperatura favorecerá a reação direta. Não, porque a reação direta é exo. Favorecerá a reação inversa, que é endo. Tá? Falso.
Letra C, o aumento da pressão para pressão, sistema gasoso, gás. Show. 2 mols, 1 mol, tá? O aumento da pressão, ele vai provocar o quê? Um deslocamento de equilíbrio no sentido de ir para o lado que tem menor número de mols gasoso, tá? E o menor número de mols gasoso é o lado dos produtos, então sentido direto. Então, o aumento da pressão favorecerá a reação inversa. Não, favorecerá a reação direta. Então, falso de novo. Letra D, a diminuição da concentração de N2O4. Cuidado, ele agora inverteu. Ele não colocou, ele tirou. Se ele tira, puxa o equilíbrio para aquele lado. Se ele está dizendo, ó, a diminuição da concentração de N2O4, se tu vais diminuir, o equilíbrio vai favorecer a formação dele, para tapar aquele buraco. Fechou? Então, ó, vai diminuir, vai correr para o lado direto. Então, ele está dizendo, ó, a diminuição da concentração de N2O4 favorecerá a reação inversa. Também não. Se liga nisso. Então, letra E só pode ser a nossa resposta. Vamos verificar. O aumento da temperatura. O aumento da temperatura favorece o sentido endo. O sentido endo é direto ou inverso nesse caso? Inverso. Tá? Então, o aumento da temperatura diminuirá o valor numérico da constante de equilíbrio. Como é que se escreve a constante de equilíbrio? Mentaliza. Constante de equilíbrio. Eu lembro, professor, produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Ora, se a reação está vindo para cá, está diminuindo o produto. Se está diminuindo o produto, o que acontece? O aumento da temperatura diminuirá o valor da constante. Resposta letra E. Então, essa questão, ok, morta, beleza. Vamos para a próxima? Agora, você comigo vai fazer essa questão, porque é uma questão análoga, tá? Você já tem que estar com todos os conceitos na cabeça. Trabalha com ele, tá? Pensa nele. Pensa quais são os conceitos. Fugante à força. Vou fugir da força, tá? Lembra disso. Então, vamos lá. Ele diz, em uma garrafa de refrigerante ou cerveja, hoje não é sexta-feira, tá? Há pelo menos uma reação química reversível ocorrendo a todo tempo. A todo tempo, tá? A decomposição do ácido carbônico em meio aquoso, como mostra a equação química abaixo, tá? Ó, H2CO3 aquoso, reação reversível, produzindo água líquida mais CO2 gasoso, ΔH maior que zero. Opa, quero ver? ΔH o quê? Maior que zero. Ei, isso aqui está me dizendo que a reação é o quê? Endotérmica nesse sentido, portanto, exo nesse sentido. Fechou? Então, preste atenção. Segundo o princípio de quem? Le Chatelier. Quando a garrafa é aberta, ocorre. Povo, lembra a Coca-Cola? Lembra um refrigerante qualquer, tá? Olha só, quando a garrafa é aberta, o que acontece? O gás sai. Se o gás sai da cerveja, do refri, o que vai acontecer? Vai haver um buraco aqui, vai diminuir a concentração de CO2. Então, o equilíbrio vai se deslocar no sentido direto. Eu disse direto, tá? Com consequente consumo de H2CO3. Era só procurar o item. Então, vamos lá. A, ao aumento da pressão. Cara, o gás está saindo. Como é que eu vou aumentar a pressão se o gás sai? Fora, nem perde tempo. B, a diminuição da pressão. Sim. Haverá diminuição da pressão. Sim. Em seu interior, favorecendo a formação de ácido carbônico. Não! Porque vai sair gás. Vai correr para lá e não para cá. Falso. Letra C. A diminuição da pressão. Sim, em seu interior, favorecendo a decomposição do ácido carbônico. Show! Fechou, ó. Esquerda, direita. Matou a pau, né? Agora, presta atenção. Letra D. O aumento da temperatura do refrigerante. Gente, ele abriu a garrafa, né? Não teria lógica você pensar nisso. Letra E. O aumento da temperatura. Ele abriu a garrafa, ele está falando da pressão, variação de pressão. Vamos só fechar? Vamos dizer para a gente, entendi, professor, caindo aqui, essa questão é nossa? Então, vê lá, questão 4, por favor, para a gente matar a pau esse assunto. Pode passar? Essa. Olha de onde é que é.
Enem 2018. Mata. Só olha para o que vai acontecer. O sulfato de bário, BaSO4, é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso, estabelece o seguinte equilíbrio. Ele disse o quê? Pouco solúvel, quer dizer, vai solubilizar pouco, vai formar poucos íons, certo? Vai ficar mais no estado sólido. Agora, leia o texto, tá? Tem essa historinha de não ler texto, não, tem que ser eficiente. Tenho que ler o texto. O texto vai me dizer coisas. Então, presta atenção. Por causa da toxicidade do Ba2+, ele está do lado dos produtos, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. Opa! Se ele vai ser totalmente eliminado nas fezes, o ideal é que ele venha para cá, que ele não fique lá, tá? Então, preste atenção. A eventual absorção de íons bário, porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após sua administração, como vômito, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Então, se liga, o bário não pode ficar no teu corpício, fechou? Então, vamos tirar ele. Como é que a gente tira ele? Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa solução em... Gente, ele é pouco solúvel. Se eu usar mais água, a água vai solubilizar mais ele. Vai aumentar a concentração de Ba2+. Não quero. Fora. B. Soro fisiológico. O que é soro? Uma solução de baixa concentração. Muito líquido, muita água. O que acontece? Solubiliza mais ele. Joga para lá. Não queremos bário. Estou fora. C. Solução de cloreto de bário. Cara, se tu não queres bário, tu vai expor mais bário? Hello? Né? Se liga aí. Olha só. Letra D. Solução de sulfato de bário. Amigo, solução de sulfato de bário. Você não quer mais bário. Então, fica claro para você. Olha só, solução de sulfato de potássio. Ó, última diquinha. Se eu estou jogando sulfato de potássio, eu estou aumentando a concentração de sulfato. Ok? Eu estou aumentando a concentração de sulfato. Se tu aumentas a concentração de sulfato, o que acontece? O equilíbrio se desloca para o lado esquerdo. E aí consome o bário que está lá, evitando assim que ele fique no corpo. Ok? Legal? Então, gente, olha só. Eu quero que você entenda que você está pronto. Detona, velho. Teu futuro. Sabe onde é que é teu futuro? Na Federal. Pode ter certeza. Fechou. É teu. Está garantido. Beijo no coração. Se cuida, tá? Muito bom, professor. Me senti aqui na sala de aula, viu, com você, com toda a sua dinâmica dando aula. É muito importante passar essa segurança para os alunos que estão ali nessa reta final. Está chegando a hora, né, Jorge? Está chegando a hora. É só manter a tranquilidade agora, porque quem estudou está ciente do que deve fazer, né? Sim. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu venho de uma família de professores, né? Aliás, papai e mamãe, queridos, né? E eu me lembro que meu pai disse a mim, quando eu fui ao vestibular. Ele disse, filho, agora chegou a hora. Quer saber? Vá se divertir. Ai, que coisa boa, né? Vão Melhor se divertir. Dica. Vocês vão se dar bem. Com certeza, sem dúvida. Muito obrigada de coração, Jorge Negri, professor aqui de Química do Over Colégio de Curso. Boa sorte aí, né, para todos os alunos e muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu viu? que agradeço. Muito obrigada. E olha só, a gente segue, a gente continua por aqui. Agora eu vou chamar o professor Jefferson Paiva, professor aqui de matemática, para continuar aqui nossa aula. A gente estava vendo lá a aula na TV Ponta Negra, né? Agora a gente vai dar um pouquinho mais de continuidade ao assunto, né, professor? A gente estava comentando, né, sobre o bicho de 7 cabeças, que muitos alunos acham aí da matemática, né? E você quer desconstruir isso, né, professor? Com certeza, Vanessa. Os nossos alunos, né, do OVE, eles têm um amor pela matemática, é o contrário. Coisa entende? boa. Nós aprendemos nas aulas aqui realmente, assim, como nós já falamos, a divertir estudando. Isso é que é o mais importante, né? É tipo, dizer assim, mas eu não gosto, eu não amo a matemática. Não tem problema, faça como se amasse, que com certeza absoluta
os frutos vêm. E a gente vai detonar aqui. Vamos botar quente. Com certeza. Boa aula, fique à vontade. Valeu. Sinta-se na sala de aula, professor. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui mais uma questão bacana para a gente debater, né? Um tópico que é certo em trabalho em relação à prova, né? Que é teórico em partes para esta questão, mas pode ser muito técnico, tá certo? Que são as nossas famosas sevianas. E todo mundo deve dizer, seviana? Eu não estudei seviana. Estudou, meu amigo? Eu tenho certeza que você estudou seviana. Eu vou trocar o nome seviana. Não o sobrenome do matemático. Sevas, seviana, tira seviana e coloca altura. Bom. Tira a seviana e coloca mediana, mediatriz, bissetriz. Ah, professor, isso sim. Isso eu estudei. Com esse nome. Nome feio seviana não, mas o resto sim. Com certeza absoluta. Então, presta bem atenção como é que a gente vai fazer aqui nesse debate, porque eu vou fazer um tipo de questão, mas eu vou fazer comentários prévios sobre todas as sevianas. E como pode cair, etc. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Presta atenção. Uma família resolveu comprar um imóvel, né, num bairro cujas as ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes e letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas nos números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Nada de pular muro, né, e fazer uma diagonal, por favor. Vamos passar. Vamos lá. Vai dar para identificar bem direitinho. Tente não olhar para cá, para não estragar a experiência da emoção. E a gente vai ver na continuação. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância, ou seja, a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na Rua 6, com a Rua E, o consultório do pai, na Rua 2, com a Rua E, e a escola das crianças, na Rua 4, com a Rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro de quais ruas? Totalmente teórica para esta situação. Mas uma coisa, antes de concluir, tão importante quanto compreender a seviana é entender as interceptações que cada uma delas pode agir e executar. Vem para cá que eu tenho um esqueminha bacana para a gente detonar. Vamos aqui, por favor. Ó, vem para cá. Aqui. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas existe um MC, nós estamos na onda do MC, né? E esse MC é famoso na geometria. É o MC Bimbal. Você nunca ouviu falar? Bota do Google aí. Não vai achar, não. É meu. Ó, mas vamos lá, ó. Brincadeira. Em vermelho, nós temos, em cada uma das letras em vermelho, a inicial da seviana. Em preto, nós temos os pontos de interceptações de quê? Das próprias sevianas. Beleza? Então, é mediana, que as três mediatrizes, que se interceptam no circuncentro, a bissetriz em centro, mediana baricentro, altura ortocentro. Beleza? E o que a gente tem que entender de cada um? A altura, 90 graus, tranquilo, abordagem simples, sabemos bem. Mas essas duas específicas, a bissetriz e a mediana, elas são responsáveis por muitas coisas. A bissetriz é interna ou externa, mas a interna ela tem uma proeminência maior no Enem, é uma reta que divide o ângulo em duas medidas iguais. Temos uma variação de um teorema muito famoso, que é o teorema do bico, que os segmentos que são tangentes, que possuem a mesma origem, são iguais. Veja que eu estou falando muito tecnicamente, mas o Enem cobra isso também, tá certo? A mediana, que nada mais é do que uma reta que conecta o vértice ao ponto médio situado na reta suporte oposta, tranquilo também, e os pontos de interceptação, incentro e baricentro. O baricentro, gente, é aquele famoso 1/3 e 2/3 da mediana, beleza? E o incentro é o centro de uma circunferência inscrita em um triângulo, inscrita dentro, beleza? Tranquilo? Show? Bacana? Mas vamos à resolução da parada. Professor, como é que eu posso encontrar um ponto que possua as mesmas distâncias dos outros três? Primeiramente,
3 pontos que não são alinhados, tecnicamente eles são o quê? Não colineares, ou seja, formam um triângulo, que são os pontos onde a questão nos deu. Consultório do pai, mãe, escola das crianças e etc. O que é uma mediatriz? Mediatriz nada mais é do que uma reta que forme 90 graus com um ponto muito importante, o ponto médio. Beleza? Então, dá para perceber que é fácil detectar onde é o ponto médio, e essa reta verde aqui é a minha mediatriz, formando 90 graus. Perceba que cada lado possuirá a sua mediatriz. O ponto de interceptação das 3 mediatrizes é o centro de uma circunferência circunscrita, ou seja, por fora, onde cada um destes pontos em vermelho pertencem a ela. Desta forma, a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, que é daqui para cá, que é o nosso raio. Ou seja, aonde nós temos que detonar esse tipo de situação? No nosso circuncentro, que nada mais é alternativa C com o nosso debate. Beleza, pessoal? Coisa linda aí. Acompanha aí, que ficou bonita, viu? Ficou bonita. Bota no na tela aí, que ficou bonito o negócio. Ficou fofinho. Certo? Show de bola. Tranquilo, pessoal? Estou pronto para a próxima. Vamos lá. Pronto. Essa aqui é muito bacana, né? As disputas de MMA, não é? Ocorrem em ringues com a forma de octógonos regulares. Muito bom ler isso, né? Regular. O que é um polígono regular, né, pessoal? É aquele que é equilátero e equiângulo, ou seja, lados e ângulos iguais. Você pode agradecer, pode olhar para o fiscal no Enem e fazer assim: obrigado, senhor, o senhor me atendeu, deu tudo certo aqui. Beleza? Com lados medindo um pouco menos de 4 metros, conhecidos como octógonos, tá bom? Medindo o comprimento exato de seus lados, pode-se calcular a área de um octógono. Decompondo, como mostra a figura a seguir, em um quadrado, 4 retângulos e 4 triângulos, 4 triângulos retângulos isósceles. Isósceles com que lado? 2 lados iguais, beleza? Tranquilo? A medida do lado do quadrado, este aqui, ó, é a mesma medida do octógono, ou seja, A. Beleza? Isso. E se a área desse quadrado aqui é S, ou seja, peraí. Qual é o valor da área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Se esse quadrado possui A como lado, então é A ao quadrado. Mas ele diz que isso aqui é S. Então implica dizer que S é igual a A ao quadrado. Por que isso, professor? Porque as alternativas não possuem A, possuem S. Então você vai calcular tudo em função de A normal e depois você troca bacana e coloca o S para marcar bonitinho, tá bom? Show de bola? Então, se a área desse quadrado é S, então a área do octógono vale. Pessoal, rapidinho, antes de passar aqui, a gente precisa debater algumas coisas importantes. Se for para calcular como a questão sugere, ela pede para você dançar. Se você dançar como a música que a questão sugere, então implica dizer que você vai ter que fazer nada mais do que robotizar ela. Então, o que significa isso? Significa que você vai ter que calcular a área do quadrado, foi fácil, a área do retângulo, vezes 4, o que também não é difícil, porque é base vezes altura. O problema é que eu não tenho uma base. Não tem problema, vamos encontrar. E nós temos que calcular a área de um triângulo desse e multiplicar por 4 também. Que como nós não temos o valor, né, a gente vai ter que achar para poder executar. Então o processo é esse. Então a área do octógono em si significa nada mais que o quê, pessoal? Significa que é a área do quadrado, 4 retângulos e 4 triângulos. Vamos embora, calcular, vamos passar aqui para a gente debater isso. Show. Não se intimide, é tranquilo, tá bom? Aqui eu coloquei um adendo para tentar explicar para você como a gente está sem o cálculo manual, mas dava certo. Ó. Sabendo que o ângulo interno de um octógono regular mede 135 graus, inclusive, estava lendo sobre, é uma das justificativas de ser um octógono, tá? Diferente do boxe, por exemplo, que tem um 90 graus na sua quina, imagine lutar MMA, você no vértice de um quadrado, né? Sofrendo os ataques sem ter condições de abrir, porque o ângulo é de 90 graus. Como o ângulo é de 135, o outro lutador ele pode tentar se mover com uma facilidade maior, tá bom?
segue-se que os 4 triângulos resultantes em decomposição do octógono são retângulos isósceles, de catetos iguais a A raiz de 2 sobre 2. Só uma pergunta, pode voltar, por favor? Será que a gente pode voltar aqui a situação boa? Chega. O que é o A raiz de 2 sobre 2? É simples, ó. Esse valorzinho aqui. Uma coisa interessante que você pode calcular bem rápido aqui é que um triângulo retângulo isósceles é a metade de um quadrado. Então, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, você faz L raiz de 2 igual a passa o raiz de 2, racionaliza e você encontra aquilo que a gente encontrou. Vamos lá, pessoal. Passa aí, por favor. Que a galera é papou. Patatá. Foi. Show de bola? Então, nós encontramos isso aqui. Logo, a área do quadrado destacado no centro do octógono, como nós já sabemos, é S, que é A ao quadrado, nós temos essa definição. A área do octógono, 4 vezes o triângulo, 4 vezes o retângulo, mais quadrado. Lindo, né? Show, caramba, que questão técnica. Olha, pode ter certeza. Vai ter questão técnica. Técnica. Questão bacana, nessa pegada aqui. Beleza? Bota aqui uma evidência e trabalha. Então, vamos lá, vem comigo. Nós temos aqui a área do triângulo, que é a metade do produto, né, da base pela altura. Lembre-se que, como é isósceles, é x e x, e o x que a gente encontrou nada mais é do que essas duas situações aqui. Show de bola. Nós temos agora a área do retângulo, que é A, que é aquela alturazinha, e o A raiz de 2 sobre 2, que é exatamente o lado compartilhado com o triângulo retângulo isósceles. Mais S que nós já debatemos. Então, a gente calcula, não é bonitinho, coloca aqui em evidência, A ao quadrado é S, papapá, e, obviamente, a gente consegue finalizar a nossa ideia bacana. Letra C. Professor, complexo. Por um momento, eu me emocionei. Arrepiou os folículos pilosos. Acho que é isso. Né? Aqui, assim. Beleza? Mas, assim, vamos passar, e eu tenho algo a falar. Um aluno, quando ele é desenrolado, ele tem as técnicas, ele tem as manhas. Entendeu? No ovo a gente tem que botar para descer. Tá certo? Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eu vou te dar. Pode passar, pode passar. Pode passar, por favor. Show, pode deixar aqui. Existe uma técnica bacana para se calcular a área de qualquer polígono regular. Qualquer. Triângulo equilátero, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, o que for. Se for regular, ou seja, lados e ângulos iguais, você vai poder fazer isso aqui. E é o quê? É a polícia militar. Que é isso, professor? Pelo amor de Nossa Senhora. Polícia militar, uma hora dessa. Ó, presta atenção. Claro, fenômenos. Área é igual a PM. Calma, o que é P e o que é M. Anota aí. P é o semiperímetro, ou seja, é a soma dos lados dividido por 2. Tranquilo? Ou seja, soma tudo bonitinho, divide por 2 e tá tudo bacana. Coloquei aqui no cantinho da tela, certo? P, A mais A mais A mais A mais A, que é um octógono, né? Dividido por 2, ou seja, P não é perímetro, P é semiperímetro, pessoal. Beleza? Tranquilo? Se liga nisso. Perfeito? Então, no lugar de P, eu vou colocar o 4A. Olha como é bem mais rápido o que eu estou fazendo com vocês. Professor, e o que é o M? M se chama apótema. Professor, e o que é um apótema? Nada mais é exclusividade de polígonos regulares que está aqui. Nada mais é do que o quê, pessoal? Olha para cá. É a distância do centro, né, do polígono regular a um ponto médio situado em qualquer um dos seus lados. Então, daqui, ó, setinha em vermelho, M de apótema. Beleza? Tranquilo? E o que seria isso? Seria a metade do quadrado S, A sobre 2, e o X que a gente já encontrou na outra resolução, que é o A raiz de 2 sobre 2. Coisa linda. Então, minha apótema, olha para cá, é isso aqui. Eu vou pegar essa apótema e vou multiplicar por isso. E, meu amigo, olha, nesse momento você olha para o fiscal que está aplicando a sua prova e fala assim, eu te amo, meu amigo, me abraça que deu tudo certo. Porque, olha só, fazendo a distributivazinha bonitinha, você encontra essa princesa aqui. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Né? Você bota em evidência o 2A e substitui quem, meu Deus? O A ao quadrado pelo S. Fim, acabou, sucesso e deu tudo certo. Bacana. PM, Polícia Militar, tamo junto.
Muito bom, Olá. professor Jefferson Paiva. Tava aqui, empolgadíssimo, né? Por mim eu ia, viu? Por mim eu ia. Pode botar mais umas 2 horas de aula. Tranquilo. Professor, eu tava vendo aqui você resolver umas questões e surgiu uma dúvida rapidinho para você me responder. É mais fácil na hora que a gente pega ali a prova, né? Ver aquele tanto de questões, o aluno começar a responder pelas mais fáceis, aquele já sabe ali de cara, ou pelas mais difíceis? Qual é a dica? Vanessa, isso é um ponto muito importante, mas bem delicado. Porque para se identificar o que é fácil ou difícil, tem que ter treino. Simulados, execuções ou até afinidade sobre o assunto, certo? Mas, obviamente, no trabalho do alicerce de algo muito importante que nós chamamos de TRI, certo? Teoria de resposta ao item, ter a construção mais constante em determinada árvore de conhecimento é indispensável. Dessa forma, nós temos que entender que a fácil é importante, indiscutivelmente, Claro. depois média, depois difícil, mas se errar as fáceis e acertar lá em cima, a pontuação ela não é a mesma. Tem isso também, Então, né? você tem que seguir um sentido, né, constante e lógico para que você compreenda bem toda essa estruturação. Mas eu vou de fácil, vou de média do que somente as difíceis, claro. E para amanhã, né, que começa aí essa maratona de provas, a gente sabe que além das questões tem a redação também, né? Sim. Qual é a dica? Começar ali pela redação ou começar pelas questões? Isso aí é um ponto emocionante, viu? Eu vou dizer a você, você tem que ir na confiança que você fez redações e construiu mais de 30, 20 redações por ano, nesse ano. Então, você tem que ir bem. Tem gente que vai para a prova de humanas, trabalha humanas, vai linguagem, vai redação. Tem gente que começa muito na redação, logo direto. Olha, faça o que você tenha a maior afinidade. Não deixe a maior afinidade por último. Vá Exatamente. no seu conhecimento de domínio maior. Está recheado de pontos. Você tem que pegar a maior fatia possível com tranquilidade. Coisa boa. Muito obrigada, professor de matemática do Over, Jefferson Paiva. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E o nosso tempo na internet também acabou. Lembrando que esse material vai ficar disponibilizado no link do canal, tá? Para que você possa revisar aí antes das provas. Muito sucesso para você. Fiquem com Deus aí, se cuidem e boa prova. Até a próxima, pessoal. Tchau.